Olá. Noite passada, quando eu estava começando a dormir, veio à memória uma experiência que eu tive alguns anos atrás e eu entendi que eu deveria te compartilhar. Um pastor me convidou para ministrar no encontro e o tema era perdão. Nunca tinha falado sobre isso. Até pensei em pedir para ele trocar o tema, mas meu esposo orientou, não, provavelmente Deus tem algo, né? Não troca não. E fiquei esperando, né, que Deus falasse algo. E lendo, né, Salmo 23, tão conhecido, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando chegou no versículo 5, sabe quando salta algo de diferente? Diz assim, né, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Desde que eu me entendia por gente, esse versículo para mim significava, Deus, me exalta na frente dos meus inimigos, né? Aqueles que sempre me humilharam, que me perseguiram, que eles possam ver eu prosperando, sendo abençoada, né? Eu tinha isso em mente, não sei se mais gente pensava assim, mas é o que eu pensava, não sei porquê. Mas então, naquele momento, o Senhor começou a ministrar, vem como um pensamento, né? A gente não entende, hoje eu entendo mais que a maneira como Deus fala, como Ele fala no Espírito, é como se fosse um pensamento. E vinha assim, Silvia, mesa é reconciliação. Aí eu comecei, como assim, mesa é reconciliação? E me veio na memória algumas histórias da Bíblia que fala sobre mesa, sobre banquete. Uma delas está em Gênesis 26, versículo 30, diz assim, então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Então essa história aqui é quando Isaac começa a desentulhar os poços que o pai dele tinha aberto. E quando ele desentulhava um que voltava a funcionar, Abimeleque e os homens dele vinham e tomavam o poço. Ligava ali, Isaac deixava quieto, saía, desentulhava outro poço, vinha Abimeleque com os homens e tomava. E acho que Isaac devia ser muito manso e vai, acho que 3, 4, não sei quantos poços. Até que um dia Deus ministrou o coração de Abimeleque e ele viu que estava errado, né? E Isaac preparou um banquete para ele. E eles comeram, beberam. E no versículo 32 diz assim, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e deram-lhe notícia acerca do povo, do poço que tinham cavado, dizendo, achamos água. Até então, Isaac só estava desentulhando os poços que o pai dele tinha cavado. E naquele momento onde ele ofereceu um banquete para os inimigos, ele achou o poço, um poço. Aí foi o poço que ele, né, os homens dele, descobriram e cavaram. Então a bênção que Deus tinha, né, talvez segurando ali, foi ativada, foi derramada sobre Isaac quando ele preparou um banquete, justamente para seus inimigos. Outra história também que fala sobre banquete e reconciliação, está lá em 2 Reis, capítulo 6. Essa história eu acho maravilhosa. Quando os sírios tinham vontade de pegar e matar o rei de Israel, então eles se juntavam lá, o rei, o exército, e tramavam uma emboscada, e Deus avisava Eliseu, o profeta, e Eliseu ia lá e avisava o rei, olha, rei, não passa por tal caminho que os sírios estão armando uma emboscada. E aí, daqui a pouco, de novo, os sírios se reuniam, né, armavam um plano, e Eliseu ouvia de Deus e ia lá avisava o rei, e assim foi por diversas vezes. Aí o rei da Síria ficou indignado, falou, quem aqui, né, que tem sido o traidor, que tem contado os nossos planos para o povo de Israel? E aí alguém disse assim, não é ninguém daqui, mas há um homem lá, em que tudo que o Senhor pensa até na sua cama, no seu quarto, ele sabe. Então o rei da Síria falou, então é esse homem que nós temos que pegar primeiro. E foram atrás de Eliseu. E aí chegou lá aquele exército todo. É uma história bem conhecida, né? Que o moço, né, o ajudante lá, o servo de Eliseu, fica apavorado, né? Nós vamos morrer, é um exército enorme. E aí Eliseu fala assim para Deus, Deus, abre os olhos espirituais desse moço para que ele veja, né? Que muito mais são os que estão conosco. E Deus abriu a visão espiritual desse moço. E ele viu muitos cavaleiros de fogo, né? Os anjos do Senhor. E aí ele acho que tranquilizou, porque viu que tinha muito mais, né, do exército divino dos céus. E aí Eliseu ora e fala, né, para Deus, toca eles com cegueira. Imagino que não é uma cegueira física, é espiritual. E Eliseu aparece para o exército, imagina, né? Chegou para o exército, falou, o que vocês estão querendo, né? E ele falou, nós estamos procurando Eliseu. Ele falou, eu vou levar vocês lá. E encaminhou todo aquele soldado para dentro da cidade de Israel.
E quando eles estavam lá dentro, todos cercados pelo exército de Israel, aí Eliseu falou, Senhor, agora pode abrir os olhos. Aí eles abriram, né? Eles entenderam onde eles estavam e viram que eles estavam cercados pelo exército de Israel. Claro que seria, pela lógica humana, eles seriam todos mortos. E, inclusive, foi a proposta que o rei fez, né? O rei de Israel, no versículo 22, 21, diz assim, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Respondeu ele, não os matarás. Matarias tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Assim preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram, beberam, despediu-os e voltaram a seu senhor. Assim, não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Mais um momento em que mostra que a mesa, um banquete para um inimigo. Na lógica humana, seria ridículo, né? Aquele exército estava ali há tempos e tempos, sempre tentando matar o rei, matar o rei, matar o rei. E quando o rei de Israel tem eles na mão, o que ele faz? Ele abençoa, ele prepara um banquete. Provavelmente eles deviam estar morrendo de fome, de sede, né? Um exército, quantos dias talvez, eu não sei a distância, ou quanto tempo eles já estavam ali, né? Atrás de Eliseu e do rei. Mas o Senhor fez uma proposta totalmente diferente. O reino de Deus é um reino que tem uma matemática diferente, é tudo diferente. Então, o Senhor começou a ministrar sobre isso, sobre reconciliação. E aí, não parou por aí. Então, eu já tinha entendido que o que eu deveria de fazer, a questão do perdão, é abençoar aqueles que me perseguem. Talvez fazer literalmente um banquete, né? Convidar, às vezes, uma pessoa que te persegue, fala mal de você, de repente você chama, escuta, eu queria fazer uma janta para você, uma jantinha, vamos lá em casa, né? Aí você descobre que a pessoa ama uma feijoada, aí você faz a feijoada, você faz alguma coisa que toque o coração da pessoa. Ou, às vezes, outra necessidade, você se dispõe a ajudar em algo que a pessoa precisa. Então, o banquete seria você se dispor, servir aquele que te persegue, preparar uma mesa para que haja reconciliação. Então, isso aí são coisas que você tem que buscar em Deus. Mas ainda naquele processo, eu conversando por telefone com a minha mãe, ela contou, nossa, eu vi no YouTube a experiência de uma mulher que, acho que ela teve um sonho, mas algo bem impactante, que ela tinha esse sonho ido no céu e ido no inferno. E havia um casal na igreja dela que tinha morrido, os dois tinham morrido. E no céu, ela só viu o marido, e no inferno ela viu a esposa. Só que o que tinha acontecido antes, né, anos antes, é que o marido traiu ela. Eram da igreja e traiu. E no fim das contas, eu sei que ela estava, eu não lembro a história como, mas eu sei que ele estava no céu e ela no inferno, porque ela não tinha perdoado ele. Aí eu fiquei assim, achei até muito estranho. Falei, tá muito estranho, mas tudo bem, né? Só que aquilo mexeu comigo, porque eu falei assim, senhor, é real, né? Realmente, se não houver perdão, eu posso perder a salvação pela falta de perdão, porque a tua palavra diz que, né, que nós somos perdoados, a oração do Pai Nosso assim, né? Nos perdoa como nós perdoamos. Então, eu tenho que perdoar também. Se essa mulher não perdoou, ela realmente perdeu a salvação. Mas eu comecei a questionar, senhor, mas isso parece ser injusto. Porque se ele não tivesse traído ela não teria tido um problema, ela não teria que ter perdoado. E eu fiquei com aquilo, sabe, vários dias questionando, né, se realmente aquilo era verdade, e por quê, e não seria injusto. E aí, quando novamente eu lendo esse versículo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Primeiro ele fala da mesa, da reconciliação. Depois ele fala de unção, do óleo, da bênção do Senhor. E aí o Senhor ministrou meu coração. Silvia, eu não sou injusta. A medida do perdão que você teve que dispensar é a medida do seu cálice, é o tanto de óleo que eu vou derramar. É como se eu tive uma pequena ferida, alguém me traiu, sei lá, fez uma coisinha, de repente roubou meu emprego, e uma coisa
simples, e eu perdoei. É como se eu tivesse um copinho, e aí Deus vai encher aquele copinho com óleo. Mas existem pessoas que passam por coisas muito mais profundas, dores muito mais profundas, abusos e traições e tantas coisas tão terríveis. Então o Senhor me disse assim, o cálice delas é muito maior, são muito maiores. A abundância de óleo de bênção que eu vou derramar vai ser muito maior. Eu não sou injusto, eu recompenso. Então ali eu entendi, realmente, eu sempre soube que Deus é justo, mas eu não conseguia entender essa justiça. Então quanto maior for a dor que você sofreu, quanto maior foi a sua... aquilo que você teve que perdoar e oferecer um banquete para o teu inimigo. Quanto maior a dor, maior é o teu cálice, maior vai ser as bênçãos e a unção que vai ser desatada sobre a sua vida quando você abrir o teu coração e dizer, Senhor, preparas-me uma mesa que eu vou fazer um banquete para o meu inimigo, eu vou abençoar, eu vou servir este que me persegue. Então, Deus não é um Deus injusto. Então, o que eu queria trazer para você é essa palavra. Deus tem bênçãos, às vezes, para abrir na sua vida que está sendo retida, porque falta você preparar uma mesa e fazer reconciliação, perdoar, liberar perdão e abençoar. E o óleo do Senhor vai vir e vai encher na medida da sua dor, ou muito mais. A palavra fala que Deus restitui 7 vezes mais aquilo que nós perdemos. Deus é um Deus fiel. Amém?